gostaria de trazer uma palavra para os irmãos que está registrado no livro de João, capítulo 8 também. Como exemplo, nós lemos Marcos 8, né? E agora João 8. Hoje é um culto de ceia, um culto onde nós relembramos a morte do Senhor Jesus. Aleluia! Quão importante é relembrar uma data tão memorável e entender o significado disso para as nossas vidas, né? Então, aqui no livro de João, capítulo 8, e o versículo de número 36, diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Repetindo: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus. Então, queridos, nós, para entendermos esse versículo e esta fala do Senhor, se o Filho vos libertar, a gente vai ser livre. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender algumas questões. Por que durante o nosso tempo de caminhada para o Senhor, eu no meu caso, 30 e poucos anos de evangelho, muitos irmãos aí têm 7, 8 anos, alguns têm 1 ano, outros têm menos, e assim por diante. Mas durante o meu tempo de caminhada, por que a gente vê tantas pessoas dentro das igrejas fazendo coisas que não são pertinentes ao reino de Deus? Por que elas erram tanto? Por que elas fazem, desde quando elas aceitaram Jesus e continuam fazendo até hoje? A gente vê obreiros, pastores, a gente vê muitas pessoas, né, que têm ministério e outras não, que ficam fazendo coisas que não estão de acordo com o reino de Deus. Por quê? Porque elas verdadeiramente não foram libertas, ou por algum deslize, elas deixaram essa liberdade com que Cristo nos libertou para viver a liberdade que o inimigo apresenta. Então, aqui o texto ele vai dizer assim: olha, se você conhecer a verdade, verdadeiramente sereis livres, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Versículo 36 do capítulo 8. Então, essa liberdade que a Bíblia ela relata é quando você aceita Jesus, a palavra de Deus entra dentro de você e não só entra, como faz morada. Quando isso acontece, então o meu ser, o meu interior, a minha vida com Cristo vai fazer com que rejeite todos os pensamentos, todas as atitudes contrárias que não são relacionadas com o reino de Deus. E isso vai ser automático. Eu vou rejeitar. Nós estamos essa semana conversando, e a irmã Val, ela trouxe um testemunho aqui falando assim que ela, de uns dias para cá, ela já não se sente mais bem em participar de algumas coisas que antes ela participava. Isso é, quando você está liberto, nessa liberdade que Cristo nos libertou, então o teu organismo começa a rejeitar esse tipo de coisa. É como o ser humano que ele tem algum tipo de intolerância, e quando ele come algo, ou quando ele bebe algo que é intolerante, o organismo dele rejeita, aí começa a ter um bocado de reação, é isso? Então, quando você é livre por Deus, o teu ser, o teu interior começa a rejeitar as coisas do mundo. Aleluia! Mas para que isso aconteça, é necessário Cristo me libertar. Mas como que isso acontece? Como que Cristo me liberta? Observando que Ele não faz nada forçado. Ele não pega você e fala: não, estou te livrando daqui. Ele não faz nada à força. Como que é esse processo dessa libertação que Cristo nos liberta? Se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Como que isso acontece, pastor? Para nós entender isso, nós precisamos ler também o versículo de número 31 e 32 desse mesmo capítulo. Vamos lá, para nós entender? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, na onde? Na minha palavra. Verdadeiramente sereis meus Discípulos. e conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Caiu o segredo. Aleluia, Jesus. Você conhece a verdade e a verdade te liberta, porque a verdade nada mais é, nada menos é do que Jesus na sua vida. Então, quando eu entender a verdade, os mistérios de Deus, ela me liberta e eu não preciso mais viver debaixo do jugo do pecado. A gente vinha caminhando lá para cá e nós estamos falando das festas pagãs. Hoje, para vocês terem uma ideia, funciona assim: os líderes evangélicos não querem falar abertamente nos cultos, porque temem que receba algum processo, que alguém escute e está no processo, ele vai parar na cadeia, não é isso? Então, muitas pessoas têm medo, não falam, né? E se uma ministração online, como minha esposa vinha falando, pede-se para desligar, porque temem. Vamos recapitular então o que acontecia com os nossos antecessores, que foram grandes homens de Deus. Eles falavam abertamente, não tinham medo, mesmo sabendo que ia ser julgado, que poderia ser mortos, que poderia ser sacrificado. Eles não estavam nem aí. O que eles queriam mesmo era falar a verdade, porque eles eram livres. Aleluia. Jesus Cristo já tinha libertado eles até do medo da escravidão. Eles não tinham mais esse problema de medo. Estava livre na verdade com que Cristo libertou. E essa liberdade me dá ousadia para falar. Então hoje as pessoas têm medo. Elas têm medo de falar a verdade. Por exemplo, a gente vinha comentando sobre as festas pagãs, não é isso? Que os crentes hoje, eles participam como se nada fosse ilegal perante Deus. Eles participam de marchinha. Quando tem carnaval, está cheio de crente que vai no sambódromo. Acredita nisso? Sim. E quando não vai, eles fazem retiro com marchinhas gospel. Aí, se você fosse sincera, aí Jesus está nessa era. Aí você vai falar e fala assim: não, você entendeu? A gente é livre. A gente é livre, mas não para pecar. A gente é livre, mas não para compartilhar com as coisas do mundo. A Bíblia diz que nós somos livres, que nós somos libertos. Essa liberdade não me dá direito de eu compartilhar com as coisas que o mundo oferece aí fora. Então eu não sou mais uma pessoa que consumo as ofertas que o maligno oferece, porque diz a Bíblia: se eu bebia, eu não Bebo mais. se eu roubava, eu não Roubo mais. e assim por diante. Verdade, Jesus. É um monte de coisa que eu não posso fazer mais, porque eu sou liberto em Cristo Jesus. Aleluia. Aí eles participam lá da festa de carnaval. Logo em seguida, né? Aí é engraçado porque olha só, depois do carnaval vem o quê? A sexta-feira. Mas o tanto de crente, gente que não percebe que ele está como os outros cometendo idolatria. Não, esse sexta-feira santa, ele não compra carne de jeito nenhum. Verdade. Tem que ser peixe. Aonde, meu irmão? Aí ele desvia a formiga. Opa, a formiga não posso pisar porque hoje é sexta-feira santa. Mas depois da sexta-feira santa, mete o bico na formiga, né? Pisa na barra, mas naquele dia não posso. Isso não é hipocrisia, irmão? Verdade. Você querer só ser daquele dia. O que você é daquele dia, você tem que ser todos os dias.
Aleluia. Glória a Deus. Um dia o irmão falou assim, entendeu, pastor, eu estou pesquisando peixe, porque sexta-feira. Eu falei, meu irmão, como assim? Não, porque na sexta-feira a gente não pode comer carne. Eu falei, meu filho, vai no açougue, compra lá uns 10 quilos de carne e manda para mim. Porque eu vou comer, de preferência, se quiser comprar umas costelinhas de porco, vou comprar, porque eu vou. Não é, pastor, então o senhor não dá na palavra. Eu estou na palavra, você está fora. Verdade. Entendeu? Porque nós estamos participando desses eventos. Aí vem a paz. É isso. Vocês estavam falando desse caminho, né? Quem que é o centro das atenções na Páscoa? Hoje, na festa pagã. Um coelho. O que tem a ver Jesus com um coelho? E aí os crentes vão lá e compram chocolate, entendeu? E se lambuza do ovo da Páscoa. Come tanto que chega e passa mal de noite. Com esse tal ovo da Páscoa. É por isso que quando chega a Páscoa eu não dou a mínima para comer ovo de Páscoa. Depois que passa, porque tem aquele monte de chocolate quebrado, eu pago baratinho como? Porque eu vou ficar idolatrando. Mas eu tô quebrado, eu não estou nem aí. Vai quebrar para comer. Eu não estou nem aí, meu irmão. Aleluia. O que você não pode é participar da festa pagã. É, Aí você vai para lá, entendeu? Vamos dar os 3 pulinhos lá. Você vai cair, vai queimar. Para com isso. Não é isso? Os 3 pulinhos na fogueira. E vai lá para lá. Meu irmão, quanta coisa nós fazemos porque ainda não estamos libertos. Na liberdade com que Cristo nos libertou. Aleluia. O que tem de crente fazendo coisa errada? E são muitas vezes. Quando chega o Natal, é a pior idolatria, é a pior maneira errada que você tem de fazer, que ainda você faz e ainda leva o seu filho. E ele cresce entendendo que o Natal, o artista, o principal, o centro das atenções, é o velhinho lá que faz não é isso? Ainda coloca ele nos braços do velhinho lá, né? Tira a foto aqui, tira a foto de lá, e vai ele também, abraça lá, aquele barrigudinho, não é isso? E nós vamos participando dessas coisas. E Jesus ficou olhando assim, mas o aniversário é meu, e agora tem outro aí na cena, que nem fala, nem cita o nome de Jesus. Então, quem é do comércio, criou essas coisas para poder ganhar dinheiro, e criou-se uma certa idolatria em cima disso, e nós abraçamos. Mas quem é liberto, ele não participa, porque o organismo dele espiritual rejeita essas fábulas mundanas, essas coisas que entristecem Jesus. E ele diz assim: a minha glória eu não darei a outrem. Aleluia. Eu não darei a outrem. Então, nós, quando entendemos que a liberdade de Jesus nos condiciona para sermos livres para fazer a sua vontade, então eu vou entender que essa liberdade, ela não me dá direito para mim participar dos manjares mundanos. Ela não me dá direito. E se eu sou verdadeiramente livre, eu vou entender isso e não vai precisar ninguém me explicar. E tem muita gente que tenta se embasar na palavra de Deus falando dessa liberdade. A gente pode. A gente pode. Eu posso, você pode. Mas o apóstolo Paulo, tremendamente usado por Deus, nunca vou deixar de citar isso. Ele disse: olha, eu posso. Você pode. Mas nem todas as coisas convêm. Aleluia. E se não convém, por que eu vou então participar? Imagine você que tem muitos irmãos por aí que se reúnem no final de semana para aquelas festas, né, que eles dizem ser festa gospel, e aí faz a baladinha santa, né? Hoje os casamentos, eles estão todos modernos, casamento de crente, é tudo moderno. A maior parte dele tem a balada gospel, porque isso não existe. Não existe nem aqui, nem lá no céu, existe no inferno. Mas balada gospel para crente, né? Você vai nos casamentos hoje, a turma está separado lá, né? E a turma está lá,
né? Aí a noiva já tira o vestidão lá e dançam até. Sabe por quê? É porque o mundo não saiu deles. Eles saíram do mundo, mas o mundo não saiu deles. Está lá dentro, sente desejo de pular, de gritar, sente desejo de beber. Aí fala assim: agora nós vamos participar aqui da cervejinha sem álcool, né? Aí toma um tal de... é uma bebida que tem umas garrafinhas, que tem um líquido branco cinzento. Aí toma aquilo, porque diz que o teor alcoólico é muito baixinho, então não vai fazer diferença nenhuma, contradizendo a palavra de Deus, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, e se leveda toda a massa, bagunça com tudo. Mas a teoria dessas pessoas, dessa liberdade, que não é a liberdade com que Cristo libertou, porque tem muita gente liberta, mas não é a liberdade com que Cristo libertou. Eles estavam numa outra liberdade. Hoje de manhã, eu estava citando aqui, não é isso? Daquele rapaz que foi lá na balada gospel, não é isso? E ó, só por aqui e tal, né? E aí, uma menina, né? Já ouviu falar de Jesus? E ele terminou o dia na cama com a abençoada lá, é isso. Falando de quem? Da carne. Então, o interessante é que o versículo 31, ele traz uma referência muito interessante, que eu já citei aqui alguns dias atrás. Olha só, vamos recapitular, nós já leu ele, mas vamos recapitular o versículo. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra. Aleluia. É a permanência. Tem gente que fala assim: não, eu, como eu disse aqui, né, agora há pouco, é uma vez por ano que você tem que ser santo. E naquele dia eu não xingo, né, que é assim, ó. Ai, caramba! Perdão, Jesus, perdão, hoje não pode falar palavrão. Mas depois do caramba vira carambola e, né, por aí vai, né? Vai se estendendo. Tudo começando com a mesma sigla, não é isso? Mas naquele dia, não. Então, essa liberdade é uma liberdade mundana. Porque se eu permanecer, o problema é a permanência. Porque a permanência, ela me restringe de um monte de coisa, mas que por um outro lado, a minha alma, o meu interior, vai regozijar, vai cantar, vai jubilar, tanto que eu não vou sentir desejo de falar palavrão, que eu não vou sentir desejo de participar das festinhas, das coisas que o mundo oferece, que me mata espiritualmente. Eu não vou sentir, porque a minha permanência me restringe. Glória a Deus. Mas quando você não permanece, é esse o problema. Se vós permanecerdes na palavra, na minha palavra, se permanecer, verdadeiramente sereis livres. Glórias a Deus. Oh, Jesus. Esse é o maior problema, a permanência. Porque eu posso chegar aqui na hora do culto, não é isso? Chorar, de embaçar a lente dos olhos. Eu posso chegar aqui, entendeu? Pular, gritar, eu posso sapatear, eu posso falar em mistérios com Deus, posso apresentar o mais lindo louvor, mas só aqui no culto. Terminou o culto, pronto. Eu saí lá fora, quem sou eu? Eu não tenho aquela permanência, porque a permanência, ela vai estar sempre me dizendo que eu não posso fazer o errado, que eu tenho que fazer o certo, porque eu estou liberto pela palavra, e pela palavra eu permaneço, eu fico firme. Então, depois de estar sendo firmes, arraigados na palavra, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Aleluia. O 35 é engraçado, que vai dizer assim: olha, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho Fica para sempre. Glórias a Deus. Sabe por que ele fica? Porque ele sabe que ali tem coisa boa. Glória a Deus. Ele sabe que ali tem comida na hora certa. Ele sabe que ali
tem abrigo, tem amor, tem carinho, só tem coisa boa. Ele não vai querer sair. Aí reflete o versículo 31, a permanência. Por que que o filho permanece em casa? Porque ele sabe que ali existe amor verdadeiro. Quem se lembra do filho pródigo? Permaneceu até um certo ponto. Depois ele achou que ele deveria aproveitar das coisas do mundo. Essa liberdade não é uma liberdade boa, mas ele queria essa liberdade. E ele foi e provou e viu que aquilo não era nada bom. Aí ele quis voltar. E lá estava quem para recebê-lo? Então, conhece a verdade e a verdade te liberta. O versículo 34 também ele retrata a mesma condição. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do Pecado, meu Deus. Servo do pecado. Não é servo de Deus. Para isso eu preciso me libertar, como diz o versículo de número 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por isso que muitas pessoas vão falar para você, não, eu agora sou livre, ele fala para você, eu agora sou livre de verdade, porque eu não sabia que eu poderia, entendeu? Eu posso, entendeu? E outra coisa, Deus é que me purifica, Deus é que me perdoa, não é homem. Eu não tenho que temer a homem, não tenho que temer essas pessoas comedor de feijão. Realmente, entendeu? Comedor de feijão, porque quando você tiver que obedecer comedor de capim, é que a tua situação está muito crítica. É isso. Nós encontramos um homem na Bíblia que ele deixou de acreditar naquele Deus que tinha dado condições para ele reinar, e ele foi fazer o quê? Foi comer capim, literalmente. Começou a criar pelos nele, como pelo de animal. E por muito, imagina lá as pessoas olhando e falando, aquele é o nosso rei. E ele ficou lá no pasto, comendo capim, se molhando do orvalho, e no consciente dele ele sabia, mas ele não tinha condições de sair de lá até que ele fora ordenado. Meu Deus. Imagina, meu, uma pessoa tendo a consciência humana, mas com instinto animal. Dá para perceber uma coisa dessa? Isso não foi uma historinha, não. Isso foi uma realidade. Ele viveu por um bom tempo lá no pasto. Quando batia fome, ele tinha vontade de comer capim. Imagina como é que ficou a boca desse homem. Imagina como é que foi o organismo dele, totalmente mudado para se adaptar à comida de um animal. Então, quando ele reconheceu profundamente, Deus trouxe ele de volta. Não é isso? Aleluia. Então, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não me estranha quando se vê essas pessoas, né, com título de crente, mas negando a eficácia, né? Como nós já ouvimos irmãos falar, a gente vê fulano e ele se desvia da gente, ele não dá paz do Senhor, porque não está livre, meu irmão. Mas é pastor, não importa. Não é o título da pessoa que vai fazer ele ser livre, mas é a condição que ele se coloca diante de Deus. Acreditar na verdade, viver a verdade, conhecer a verdade e permanecer na verdade. Essa condição te coloca você como liberto. Essa é a liberdade que Cristo me dá, mas depende de mim. Porque se eu falo que eu sou livre e ficar fazendo coisas de um preso, então eu não sou livre. Eu recusar de te cumprimentar quando eu te encontro você na rua, porque eu acho que eu sou melhor do que você. Que liberdade é essa? Eu rejeitar de aceitar você como meu irmão, de te abraçar, porque eu acho que eu sou melhor do que você. Então eu sou um dos piores presos que já existe na face da terra. Porque eu tenho que te aceitar, eu tenho que te receber, eu tenho que te cumprimentar e sentir essa liberdade, essa comunhão. Aleluia, Deus. Então, esse é um jeito que eu tenho para conhecer
que Cristo liberta e que o diabo escraviza. Então, se Cristo me liberta, eu quando olho para você, eu tenho que entender que você é meu irmão. Aleluia. Eu tenho que sentir essa paz, essa comunhão. Eu tenho que sentir o prazer, não só de estar na casa de Deus, mas quando eu cruzar pelas pessoas que servem a Deus aí na rua, eu tenho o prazer de cumprimentar ele e dar a paz do Senhor para ele. Porque eu sou livre e eu estou liberto e eu permaneço na verdade. E quando eu permaneço na verdade, então verdadeiramente eu vou ser livre, não momentaneamente, não por alguns instantes, porque quem é livre de verdade, ele permanece nessa liberdade com que Cristo nos libertou. Aí então eu vou ser a diferença. Lembra daquela mensagem que eu preguei, daquele moço na praia, que todo dia de manhã cedo ele catava a estrela, né, que ficava encarando, jogava no mar, e à tarde ele fazia isso, e alguém foi questionar por que ele fazia isso, ele falava, não, que se eu não fazer isso, as estrelas vão morrer. Rapaz, falou, mas que diferença faz, que é só você que faz isso? Se fosse todo mundo, mas é só você, que diferença faz? Ele falou assim, a diferença sou eu. Oh, Deus. Aleluia. Porque eu estou fazendo a minha parte. Então, para nós sermos diferentes, né, nós temos que viver essa liberdade com que Cristo nos libertou. Sabe por quê? Porque ele disse assim, eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim, quem vive em mim, não anda em trevas. Não é isso? Então, se eu estou em Cristo, eu também vou ser essa luz. Que, inclusive, no mesmo capítulo 8, né, versículo 12 diz assim, olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Então, se você segue Jesus de verdade, você consegue enxergar o que é certo e o que é errado. Aleluia. Porque você não anda em trevas. Então eu não vou fazer, não é porque o meu pastor está dizendo, é porque é errado. E a minha consciência me acusa. Não é isso? Então eu vou procurar fazer aquilo que agrada a quem? O meu pastor? Não. Eu vou fazer aquilo que agrada o meu Deus. Aleluia, Jesus. E é por isso que eu sinto essa liberdade, porque eu não estou mais debaixo do jugo do pecado, porque eu não sou mais desse mundo. E se eu não sou mais desse mundo, as coisas desse mundo me aborrecem, porque eu sou lá de cima. Não é isso que diz a palavra de Deus? Vós sois de baixo e eu sou de cima. Vós sois desse mundo e eu não sou desse mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque não credes que eu sou quem eu sou, e morrereis em vossos pecados. Por quê? Porque eu quero satisfazer o desejo da minha carne. Eu quero satisfazer os meus próprios desejos, aquilo que alimenta a minha carne. Então, se eu fizer isso, eu vou morrer nos meus pecados. Mas se eu permanecer na palavra, então eu vou ser livre e vou deixar de viver no pecado. E a minha alma vai rejeitar tudo aquilo que for terreno. Eu tenho que sair do mundo e tenho que rejeitar as coisas do mundo. E se eu sair do mundo e não rejeitar as coisas do mundo, então o mundo vai viver dentro de mim e eu vou continuar fazendo as mesmas coisas. Então Cristo vai me odiar. O texto que nós lemos aqui de manhã é de arrepiar. E as pessoas acham escândalo aquilo, mas qual que é a recomendação? Eu aconselho você, porque quando ele fala assim, olha, você é um desgraçado, você é um cego, você é miserável, você é nu, ele está dizendo assim, eu tenho nojo de você, você me repugna, mas como eu te amo, então eu estou te dando um conselho,
Venha e compre ouro refinado pelo fogo. Aleluia, Deus. Compre vestes para que não mostre as vergonhas da tua nudez. Compre colírio para que unja os teus olhos. Então, o que eu tenho que fazer, meu irmão? Eu estava no estado de miséria, porque eu era miserável. Eu estava num estado de repugnação, vivendo lá no mundo, fazendo tudo aquilo que não agradava a Deus. Aí Ele resolve me amar, Ele resolve mudar a minha vida, mudar o meu destino, me dar um novo nome, me limpar, me purificar e dizer: Senhor, agora você é livre. Oh, glória. De Aleluia. verdade. E eu resolvo voltar às práticas, como ele disse, não é isso? Que as pessoas que tornam a voltar às práticas é a mesma coisa de um porco. É a Bíblia que diz isso. Você já viu o porco? Para ele, irmão, para ele, bom. Eu não sei se vocês já foram nesse sítio onde é criado o porco caipira mesmo. Irmão, mas se ele enfia aquele focinho dele no meio daquele, entendeu? Ele caga ali, não é isso literalmente falando, ele caga ali, mija, depois ele enfia a fuça ali e acha alguma coisa, e você vê ele comendo com gosto. Aí você pega aquele, aí ele pega, além dele comer, né, o que ele bota ali, que ele caga ali, ele vai e deita, não é isso? Aí para ele tá bom demais, não é isso? Ele sai todo feliz, né? E olha para você, dizendo assim: olha, eu estou podendo. A Bíblia diz, faz uma comparação, que a pessoa que não permanece na verdade é como o porco, que você pega, dá um banho nele, é isso? E ele volta para a lama, a se lambuzar, porque ele acha que aquela maneira é a maneira certa de se viver. É mesmo do cachorro que volta ao vômito, né? Mesma coisa no cão. Também a Bíblia faz essa comparação do cão que volta ao vômito. Não é isso? Então, não queira ser um desses. Seja livre. Aleluia, Jesus. Seja livre, mas na liberdade com que Cristo te libertou. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Amém. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Então, meu irmão, quando você se deparar com essas pessoas, não fique escandalizado e não fica triste, porque na verdade ele não está liberto, porque essa liberdade que Cristo me dá, ela me deixa eu livre de pecar, ela me deixa livre de fazer essas coisas. Eu não tenho mais esses desejos, porque eu estou liberto com a liberdade que Cristo me libertou. Amém? Vamos aplaudir esse nosso Jesus, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Eu realmente fui liberto com essa liberdade, porque Cristo me libertou. Aplaudamos Jesus.